Sejam muito bem-vindos ao Pod Prósperas, esse podcast da comunidade de empreendedoras Elas Prosperam. Eu sou Amanda Vanassi, idealizadora desse movimento lindo, poderoso, que já conectou mais de 900 mulheres. E nesse espaço a gente fala sobre o empreender de uma forma leve, contando os perrengues, o que dá certo, o que dá errado, para que a nossa vida fique mais simples. E hoje eu tenho aqui uma próspera, a próspera, maravilhosa Camila Teixeira, neuropsicopedagoga sistêmica. Falei certo, Camila? Te apresentei direito? Falou sim, muito prazer, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado de uma mulher que me inspira. Nossa, eu que o Obrigada. diga, obrigada, tô até emocionada. Camila, eu gosto de começar já botando na parede. Neuropsicopedagoga. Eu, como mãe, faço assim uma leve ideia do que faz uma psicopedagoga. Porque o meu filho, por um tempo, precisou de auxílio de uma psicopedagoga. Mas mesmo assim, posso te dizer que não entendi muito bem. O que faz uma neuropsicopedagoga? Então, tanto a psicopedagogia quanto a neuropsicopedagogia, ela vem por uma dor, né? Que o sintoma possivelmente seja a dificuldade de aprendizagem. A gente trabalha com o cérebro, com modelagem de cérebro, mas antes de iniciar o nosso trabalho, nós fizemos uma avaliação de desenvolvimento. Essa avaliação é o que norteia. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, por que seria diferente se eu quero ir daqui a a Vacaria, a Farroupilha, eu preciso colocar no GPS muitas vezes. Então, por que eu vou trabalhar com o teu filho, com o desenvolvimento humano que seja, e eu não vou avaliar ele? Eu não vou compreender para onde eu preciso ir. Quais são as potencialidades dessa criança, desse indivíduo. Então, a neuropsicopedagogia, ela vem com esse foco de avaliar funções executivas, atenção, memória, aprendizagem acadêmica, que é o pedagógico, né? Nível motor, motricidade ampla, enfim. Faz como se fosse um TCC em cima do teu filho, em algumas sessões. Meu filho precisa necessariamente ser neurodivergente para... Não. Qualquer tipo de criança e de adulto pode passar por uma avaliação neuropsicopedagógica. Ela tem esse intuito de compreender o que está além, o que está aquém e o que está dentro do esperado para o teu desenvolvimento. O que está além, ok. O que está aquém, o que podemos fazer, e o que está dentro, se está bem acomodado, de certa forma está tudo certo. Só depois desse processo avaliativo, que é avaliado cérebro, corpo, movimento, né? Toda essa parte, é elaborado um plano terapêutico. E aí sim eu vou iniciar o trabalho de fato, que é o trabalho interventivo. A sistêmica, ela vem no sentido de... Tudo é um sistema. Nós somos um sistema vivo. Sistema escolar, sistema familiar. A neuropsicopedagogia e a psicopedagogia, ela tinha um preenchimento bom na minha vida, mas ainda assim faltava. E foi nessa falta que eu precisei buscar. Então, hoje eu, como consteladora familiar, organizacional e terapeuta sistêmica, eu compreendo que o desenvolvimento da criança, do adolescente, ela se faz a partir do sistema familiar, especialmente do sistema escolar. Então, cada tribo, cada grupo é um sistema vivo. Eu não consigo fazer modelagem de comportamento se o meu sistema familiar está em defasagem. É como se existisse um aquário e o peixinho está lá, doentinho. O peixinho começa a tomar um remédio, fazer um tratamento, mas a água não foi medida. A gente não sabe o pH da água, a gente não sabe se aquele peixe realmente é um peixe de aquário, se aquela pedrinha está adequada, se a quantidade de comida que está sendo dado para ele é adequado. Então, as nossas crianças, os nossos adultos, tanto no atendimento terapêutico sistêmico, eles são como... Nós somos como se fôssemos o peixinho. Quando algo no nosso corpo não tá legal,
a gente muitas vezes medica. E aí a gente tá pisando em cima desse sintoma e dizendo para mascarando. ele: você não é importante, deixa aqui que eu preciso te deixar quietinho. A linha sistêmica, ela vem com o poder de dizer assim: peraí, por que você está sentindo isso? Você já se deu conta quando você começou a sentir isso? De que jeito, de que formato, o porquê? E aí a gente começa a trabalhar com a família. Isso é algo que me chama bastante atenção. E eu queria te falar que eu acho até meio polêmico, ainda dentro da questão que eu te perguntei se precisava ser neurodivergente, porque hoje todo mundo é TDAH. É ou não é? Ou autista. Parece que tá no hype isso agora. A gente já sabe que tem a ver com o uso excessivo de telas, principalmente. As crianças estão hiperestimuladas. Mas quando uma família ela busca auxílio para a aprendizagem do filho, eu vejo que a primeira coisa, pelo menos as mães que são minhas amigas, como eu abri o TDAH do meu filho João para a internet, elas vêm e me falam: Amanda, será que meu filho tem TDAH? Eu não sei, vai buscar um profissional para isso. Mas eu queria te dizer que não necessariamente a criança precisa apresentar um diagnóstico para estar com uma dificuldade de aprendizado. Não. É ou não é? Não. A dificuldade de aprendizagem, ela é um sintoma de algo. Às vezes, o movimento, o ambiente não está adequado para essa criança aprender. Ela não criou vínculo com a prof, ela não se identificou. Outras vezes, sim, né, dentro da neurociência, a gente tem os transtornos de aprendizagem, que aí, né, entram todos esses. Mas também pode ser algo que venha familiar, como uma lealdade, talvez, né? Então, a gente... e por isso que é importante esse olhar sistêmico, porque dentro do olhar sistêmico a gente olha o sistema familiar. De nada adianta eu estar 45 minutos uma vez por semana com o teu filho se em casa ele não tem ordem, ele não se sente pertencente, ele não tem um equilíbrio entre dar e receber. Então, a gente acredita que essas 3 leis sistêmicas de ordem, pertencimento e equilíbrio, elas nos norteiam. E é a partir dela que quando se quebra, né, acontecem esses paradigmas, então esses acontecidos. Às vezes a criança faz algum movimento para se sentir pertencente, para se sentir visto. Outras vezes, de fato, ela precisa de ajuda, ela não está conseguindo acompanhar, compreender todo aquele movimento que inclusive está acontecendo dentro do corpinho dela. O nosso maior público são crianças ali, pré-alfabetização, pós-alfabetização, porque são acúmulos de dificuldades. E ali no processo de alfabetização, talvez é um momento que os pais mais observam, mais percebam, que é o caminhar, o falar, o se alfabetizar. E depois do 4º para o 5º ou do 5º para o 6º, que é as trocas de professores, né? Nossa. Então, são movimentos que a gente recebe mais procura, porque realmente foge da rotina. E em muitas famílias vai se empurrando como dá. Hoje, sim, a gente tem uma hiperestimulação e a gente tem um número muito grande de TDAH e TEA, né? A gente também tem mais professores capacitados para observar isso de uma forma mais atenta, como antes não tínhamos. A gente tem um DSM-5, né, que nos norteia, que ampliou então, as características diagnósticas e que nos fez enxergar mais diagnósticos, mas também a gente tem falta de ordem. Mas e aí, como é que tu consegue interferir nessa família e ajudar essa família? Quando tu percebe que daqui a pouco a criança é mais por uma questão, como tu falou, de ordem, uma questão de adaptação, ou de repente o ambiente que ela tá em casa não tá favorável para a aprendizagem dela. Como é que tu ajuda essa família? Como é que tu intervém? Então, primeiramente, a família precisa querer, né? E eu acredito fortemente que a família chegar até o consultório, ela já quer. Ela quer uma mudança.
Às vezes ela resistiu um pouquinho mais, um pouquinho menos. No nosso processo de anamnese, que é a escuta da história de vida da criança, a gente já tem muitos apontamentos. Porque a nossa história de vida é a coisa mais linda que a gente tem. É a coisa que deveria estar mais transparente. E muitas vezes, muitas coisas são omitidas ali. O de melhor, independente da minha história de vida, o de melhor, o meu pai e minha mãe me deixaram, que é a minha vida. Então, escutar, ouvir, estar atenta à história de vida daquela criança que eu vou atender depois, com todos os detalhes, as entonações, as lágrimas, as emoções. Isso é muito importante. A gente vai saber em que momento de vida aquela mãe estava. Em que momento de vida aquele pai estava. Se ele rejeitou, se ela rejeitou. Como foi essa rejeição? Se tomou algo, se não tomou. E é a partir disso que a gente vai traçando e elaborando. Não existe um gesso, um passo a passo. É uma conexão muito profunda com a família. E tem muitos movimentos que ainda na anamnese, que é o nosso primeiro contato com a família, a mãe começa a se dar conta. Realmente, eu não fui mãe, eu precisei fazer isso, ou eu fiz aquilo, ou eu tive 2, 3 abortos e eu não reconheci essas crianças, porque a partir do momento que tu inicia o movimento de gerar uma vida, tu tem um filho. Então, essa inquietude do próximo talvez seja para suprir isso tudo. Então, são olhares muito atentos. Não é um gesso, não existe uma receita de bolo. É realmente olhar atento, estar presente. Muita presença em cada conexão com a família. Só assim a gente consegue pegar aquele detalhezinho que talvez escapou da família, mas que era realmente importante. Mas isso na observação mesmo. Tu não chega a aplicar uma técnica de constelação familiar para a família, caso a mãe queira, o pai queira. Então, assim, no processo de anamnese, normalmente é exclusivamente essa escuta. O atendimento com a criança são protocolos, né, dentro da neurociência que são aplicados, qualitativos, quantitativos, para que a gente consiga compreender o desenvolvimento dessa criança. Finalizamos essa avaliação e entregamos o tal TCC para a família, que é um relatório de devolutiva. A partir daí, a gente elabora um plano terapêutico para a criança e, se a mãe, a família permitir, para a família. Ai, que legal. E aí sim está disponível as constelações, o reiki infantil e o adulto, as barras de Axis. Então, a Humanamente hoje, ela vem com esse arsenal de ferramenta para dizer assim: oi, a Respiridona, o Venvance não vai mais dar conta, hein? A gente precisa de ajuda. E aí a gente olha para o indivíduo de uma forma integral, nem descartando a neurociência e o fármaco, né? Mas nem descartando a sistêmica. A gente acredita que um complementa o outro. Em todas as esferas do ser humano você trabalha. Em todas as esferas. Então, a gente acredita fortemente nisso, que daqui a pouco não vai mais dar. Que a saúde mental da mãe, especialmente, e do pai, mas eu falo da mãe porque no consultório 99% são as mães que levam as crianças, ela não está mais dando conta. Não existe uma farmácia em cada esquina por osmose. Se elas estão ali, é porque a saúde mental, ela realmente está prejudicada. E no meu cenário, eu me especializei em atendimentos com mães e pais, com famílias. Então, dentro da neuropsicopedagogia, além de ter a equipe que trabalha com a criança, com essa avaliação, eu trabalho exclusivamente com famílias, com mães sobrecarregadas, exaustas e cansadas.
Não é simplesmente um atendimento terapêutico. É uma forma de dizer para elas que sim, você é a mãe, é a coisa mais linda da vida. Mas aonde foi mesmo que você se perdeu? Que maravilhoso. Tá querendo dizer que eu, por exemplo, com meu filho diagnosticado com TDAH, levo até vocês o João, vocês têm uma equipe que atende o João, e aí tu me atende. Faço Tu esse consegue trabalho ter em esse olhar paralelo. pra mim. Uhum. Meu Deus, eu tô passada, que maravilhoso. E claro que isso depende da tua aceitação. Eu estou lá aberta. Se tu tem esse desejo, eu vou estar aberta a te receber e a servir, né, com o que eu tenho, assim, mas fazer essa movimentação. Então, é impossível a criança não evoluir. E eu falo muito isso de experiência própria, porque eu tenho a Aurora, né, que ela tem uma síndrome rara e a humanamente existe a partir desta dor. E que por muitos anos eu busquei todos os tipos de médicos e soluções possíveis. Foi para São Paulo, para Porto Alegre, para lá e para cá e parecia que nada no meu coração substituía aquela dor. Via ela evoluindo, mas muito pouco. Pela quantidade de estímulos que era oferecido, era pouco, na minha cabeça era pouco, e eu falava frases e movimentos e que talvez prejudicasse ela naquele momento, e nenhuma mãe quer o mal para o seu filho. Não. Por isso que é importante ter um profissional especialista, porque às vezes uma coisinha que a gente está falando tá deixando que o nosso filho evolua, mas com toda a certeza do mundo, inconsciente. A gente não fala por mal. Me saía frases como: eu não vou poder ir porque eu tenho a Aurora. Eu não vou fazer isso porque eu tenho a Aurora. Eu não posso fazer aquilo porque eu tenho a Aurora. Eu preciso ir lá na babá buscar a Aurora. São frases que a gente usa todos os dias. Mas olha o peso que eu tô colocando em cima do meu filho. Como um fardo. É como se eu preciso ir lá naquele pod mesmo. Então, essa estrutura, essa organização e essa clareza que a gente traz para as famílias, que é importante quando a família permite esse acesso, é que vai virar a chave, que vai fazer essas organizações. A expectativa que eu colocava em cima da minha filha, ela não estava dando conta, era demais para ela. No meu caso, era a expectativa do filho idealizado. Uhum. Ninguém compra um apartamento pensando que precisa ter as portas largas para passar cadeira de roda, por exemplo. Então, eu precisei compreender esse luto, acolher esse luto e integrar a minha filha, aceitando ela do jeitinho que ela é. Integrar um sistema todo. E como é que ela tá? Ela tá linda, maravilhosa. A Aurora evoluiu esse último ano, assim, de uma forma que quem olha de fora, assim, diz: o que tu tá fazendo com ela? Uhum. E é difícil até explicar, porque não existe uma fórmula mágica, existe um sentimento. Eu incluí a minha filha e eu aceitei ela do jeito que ela pode ser e do jeito que ela dá conta de ser neste momento. E ainda assim, eu permito que ela tenha acesso às melhores terapias que neste momento eu consigo custear, levar. E ela tá lindamente, assim, ela tá cada vez melhorando o seu cognitivo, ela tá saindo da cadeira de roda, ela tá dando meu passinhos. Deus. Ela tá se inteirando pelo meio, pelos objetos, então, de experiência própria, a partir do pertencimento, da inclusão, a gente modifica montanhas. Porque a alma humana, ela não permite a exclusão. E por vontade de ser incluído, a gente até morre. Nossa. A gente se apaga para dizer para outra pessoa: eu tô aqui. Pesado, mas verdadeiro. É muito verdadeiro. Eu tava me colocando no teu lugar, relatando da Aurora. E pensando realmente
que tu traz esse olhar para os pais através da tua vivência. O mais rico é isso. Porque muitas vezes a gente pode ter o nosso trabalho e pensar, tá a tendência agora que as pessoas têm de colocar a sistêmica, por exemplo. Uhum. E eu sinto que no teu caso não é assim. Não. Tu tem dentro da tua casa, tua filha que precisa de todo esse apoio, esse carinho, como tu muito bem colocou, essa integração. E a partir disso foi que tu começou a olhar para as mães, então. É um Isso. trabalho muito genuíno, muito lindo. Foi um passo a passo, né? A Humanamente ela foi criada a partir 100% da neurociência e aos poucos eu sentia que ainda faltava. E eu nessa busca fui buscando e integrando e eu ocupando um papel de masculino e feminino dentro de casa, muitas vezes, eu permiti que meu marido ocupasse o papel dele, devolvendo a força para ele. E aí, é um exercício diário, não pensa não é que é fácil. Fui lá, integrei e pronto, tô no meu feminino, linda, maravilhosa, porque não é. E aí, a Aurora conseguiu ter, né, se permitiu ter a força do pai também. Ai, Então, ele é um paizão, ele é maravilhoso, ele leva ela nas terapias e isso sempre foi assim, mas eu senti que ele, sabe? assumiu o lugar Assumiu o dele. lugar dele, eu fui pro meu, e é um exercício diário, não é uma família de margarina. É, às vezes tem perrengue, tem e vai ter sempre, porque somos seres humanos. Mas é olhar o outro, a potência que ele é. Olhar melhor a potência que ele tem. E isso a gente passa para as famílias. Então, faculdade nenhuma me ensinou o que a Aurora me ensinou, o que a família me ensinou. Faculdade nenhuma me ensinou isso. Professor nenhum me ensinou isso. Essa busca pelos dois e essa integração que a gente vive hoje, ela é reflexo da maternidade. Uhum. Então, eu falo como profissional, mas eu sinto como mãe. E me tira uma dúvida. Tu disse pra mim nos bastidores que não tem idade na Humanamente para que vocês trabalhem. Eu posso ser um adulto que começou a se sentir, não sei como geralmente funciona, mas começou a sentir que tá estranho nesse mundão, não tá se Sim. sentindo muito enquadrado. E eu posso buscar vocês pra gente conversar, daqui a pouco Claro. tentar descobrir o que eu posso, se eu tenho alguma coisa. Com certeza. Então, eu acredito que 100% da população deveria fazer terapia, Uhum. né? Todos nós, porque nós sempre vamos ter esses traumas. Os melhores pais que as pessoas têm, eles vão deixar. Ninguém é imune aos pais. Ninguém. Então, a Humanamente, ela existe para suprir uma potência. Então, sim, a gente olha para a dor, mas a gente vê no indivíduo a potência que ele é. Então, ela não tem faixa etária. Uhum. Claro que vão ter serviços e propostas diferentes. Mas uma pessoa, uma mãe cansada, um pai cansado, uma pessoa que não é mãe e não pai, está num cansaço excessivo. Agora a gente tem os burnouts, né, que estão tão em alta, assim, por também essa linha tão idealizada do Instagram, que as pessoas acordam às 4 da manhã, elas correm 22 quilômetros, daí elas tomam um café saudável. Tem açúcar. E aí vão para o trabalho, aí voltam, daí passam na academia nesse meio tempo. Então, isso tudo, a pessoa que está do outro lado, gera uma ansiedade, uma insegurança. Por que para o outro está dando certo e para mim não? Então, dezembro é o auge, né? Onde todo mundo percebeu que não fez as suas metas, que foi construído em janeiro. Em dezembro, não conseguiu fazer nada. E aí, o Instagram mostra muito isso. E se tu se permite entrar naquele movimento, tu vê que só tu não foi pra praia, só tu não trocou de carro, só tu. E isso te gera um movimento e um cansaço e uma falta de viver, muitas vezes.
E é isso que a gente precisa trabalhar, trazer a pessoa para a realidade e se precisar, estabelecer, organizar uma rotina com ela. E aí a gente tem o reiki adulto, a gente tem a barra de axis, a gente tem o movimento da terapia sistêmica, as constelações. Então, assim, um arsenal de ferramentas para dizer para a pessoa, calma, Olha pra ti. olha para Para ti. de olhar pro outro. Quem tu era e quem você é hoje. Porque o mais importante do que se comparar fora, e eu te digo que é um exercício diário, porque é muito fácil vir aqui e ficar falando, mas é uma coisa que eu preciso fazer constantemente, é eu comparar comigo mesmo. Uhum. Porque se eu comparar a Aurora com uma criança da idade dela, eu vou me frustrar. Agora, se eu comparar quem a Aurora era e quem a Aurora é, eu vou agradecer. Então, por que seria diferente comigo? Nós somos seres únicos. Únicos. Cada um vê o mundo de uma forma, cada um teve uma experiência. Gêmeos dentro de uma mesma família enxergam o mundo de formas diferentes. Então, por que comparar? A comparação é sempre ingrata. Então, tu falou muito bem. É comparar comigo mesma, com ela mesma e ver a que passo eu tô, quanto eu consegui evoluir. São culturas, são forma, mesmo os mesmos filhos, né? Como tu falaste, é forma de criar diferente, é todo um processo de diferentes ideias, estatísticas, observações, análises, tratamentos que são diferentes. Então, olhar o ser humano do jeitinho que ele é, na íntegra, e acreditar que nada é sobre o outro, tudo é sobre mim. Então, a terapia sistêmica, a gente traz muito esse olhar, mais o fulano, mas e você? Por que você permitiu? Autorresponsabilidade. Porque é muito fácil a gente colocar o dedo na ferida dos outros ou apontar o dedo para os outros. Mas, né, quando a gente aponta um dedo, a gente sempre fala, né, quando aponta um dedo para a pessoa, tem pelo menos 3 ali apontando para ti de volta. Então, é dizer para ele, peraí, meu amor, desce para a terra, senta, coloca os teus 2 pés no chão. E o que você está fazendo para modificar isso? Então, é também tirar a pessoa do papel de vitimismo. Uhum. Porque quando tu entra nesse papel de vitimismo, de coitadinha ou coitadinho, tu não evolui. Tu quer que as pessoas façam por ti o tempo todo. E tu acha que é comum que as pessoas entrem nesse papel de vitimismo quando o filho é diagnosticado com alguma doença rara ou com alguma condição neurológica mais delicada? Ele vem junto no início? Porque sim, temos que ser fortes, vai chegar ao ponto onde tu vai entender e tu vai conseguir começar a colocar pingo nos is. Mas no início, não vem aquela culpa? A culpa, ela vai... Eu sempre digo que a culpa da Aurora não poder subir numa árvore, por exemplo, ela vai morrer comigo. Porque a gente sempre fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Uhum. Mas se às vezes, assim, é uma coisinha pequena para que as mães de desenvolvimento típico consigam compreender. Eu peguei meu filho e eu saí, fui na casa da minha mãe à noite e ele pegou um resfriado. Puxa vida, eu não deveria ter saído com a Maria aquela hora. Imagina a tua filha nascer com uma deficiência a ponto de não poder caminhar. Então, essa culpa é irônico eu dizer que ela vai deixar de existir. Ela sempre vai existir. A gente coloca talvez uma expectativa em cima dos nossos filhos que eles não estão preparados, né, para aquele movimento. E é uma coisa que é nossa, das expectativas que foram colocadas em cima de nós também, ou não, das atenções que a gente recebeu, ou não. Então, esse movimento do cansaço excessivo das mães, que é a minha preocupação maior, desse desenvolvimento atípico, é para dizer para elas que elas não estão sozinhas. Porque talvez a minha filha precise de terapia para o resto da vida.
Então, eu não posso me permitir a parar de viver ou parar de me cuidar para cuidar exclusivamente dela. E aí, para algumas famílias, soa como egoísmo isso. Mas não é ser egoísta. Tem aquele clichê que a gente diz sempre: tu não vai conseguir fazer o outro bem se você não estiver bem. Neste caso, ele é real. Porque como eu vou desenvolver a minha criança se eu não estou bem? Se tu não tá inteira. Então, essa acolhida para as mães, ela é necessária. Ela, antes da terapia do filho, e eu acredito nisso num mundo muito próximo, antes da terapia do filho, a gente precisaria dar suporte de terapia para os pais. Porque de nada adianta minha filha entrar e fazer 45 minutos de terapia se eu não sei como lidar com ela em casa. Se eu não acomodei aquilo dentro de mim, se eu não aceitei, se eu não integrei. Sabe que é muito comum a gente ouvir falar: ah, mas eu levo meu filho no psicólogo e não tá adiantando. Não tá adiantando o quê? O que tu tá esperando dessa criança? E tu vai no psicólogo? Não, psicólogo é coisa de louco. Exato. Tá, então tá dizendo que o teu filho é louco. Não, ele tá indo porque a escola mandou. E aí se espera que a criança melhore porque ela tá indo no psicólogo. Mas ela melhore o quê? O quê? É como o meu filho João, hiperativo. Eu esperar que, porque ele vai na psicóloga, ele volte tranquilo em casa, que ele não pergunte mais nada, que ele fique quietinho, que ele sente e faça os temas sem levantar 1000 vezes da cadeira. É isso. É utopia. É acreditar no potencial do teu filho, mas não descartar o teu. Eu não preciso morrer para que meu filho viva. Então, tem uma frase do Cadu que ele fala muito assim: eu escuto muito as mães falar, eu morreria pelo meu filho. Mas e você viveria? Você se cuidaria? Você faria um exercício? Você aumentaria a sua expectativa de vida pelo seu filho? Ou você só morreria porque morrer é muito fácil? Uau! E é isso, é essa dor, né? Inclusive das pessoas que elas querem tirar essa dor. E o morrer é isso. Tu apaga, né, essa dor, mas tu não quer apagar a tua vida. Tu quer apagar a dor. Mas se preciso for abrir mão da vida, se abre. Parece bonito, né? Eu morreria pelo meu filho, soa poético. Parece bonito. Mas se for parar para avaliar da forma como tu falou, minha querida, 99% das mães abriram mão de si para poder estar atendendo Cuidar os do seu filhos. filho. E eu posso falar por mim que quase surtei quando a escola começou a me comunicar que o João estava com lacunas de aprendizado. Ele não vai conseguir mais acompanhar as turmas. Tu tem que levar no médico, tu tem que dar remédio. A escola foi impositiva. Tu precisa dar remédio porque ele não para quieto na cadeira. É uma criança que não está conseguindo acompanhar. Ele alfabetizou normal. Na época, a gente fazia ditado, ele ia super bem. Mas ele era uma criança que não parava em sala de aula. Até o ponto que a professora cometeu uma agressão com ele. E a gente trocou ele de escola às pressas. E precisou-se de todo um trabalho com uma psicopedagoga maravilhosa para que ele ressignificasse o que era uma professora. Então, isso aconteceu no 3º ano. Hoje, no 5º ano, ele está começando a demonstrar uma evolução. No sentido de estar mais confiante, de conseguir me trazer o que ele viu em sala. Claro, diagnosticado por uma neurologista com TDAH. Sim. Medicado, mas pela psicóloga sempre ela disse: Amanda, isso é muito comportamental dele, isso é do trauma que ele tem, é mal resolvido, e ele quer fazer só o que ele quer, o que ele não quer, ele tem medo, ele fica agitado. Então hoje, olha quanto tempo depois a gente começou a ter um retorno. Mas eu também precisei fazer um trabalho de olhar para mim, Camila. Claro. Muito profundo. Porque eu abri mão totalmente de mim quando começaram a falar isso do João e eu surtei. E agora, o que eu faço? Meu filho não é normal. Mas o que é ser normal? Meu filho não é normal, meu filho não é como as outras crianças, ele não tira notas ótimas. Aí eu fui descobrir que na turma dele a minoria tira notas ótimas, a grande maioria é como ele. Então, quer dizer, ele é normal.
Só que às vezes a escola põe uma pressão em cima da gente, e quando eles vêm falar com a gente sobre o nosso filho, agora desabafo, pronto, falei, larguei e saí correndo. Quando eles chamam a gente pra falar do nosso filho, parece que só o nosso filho apresenta aquela postura e que ele é o problema da sala. Eu posso ser um pouquinho emocional demais, por ser TDAH também, mas foi bem o que eu senti, sabe, Cami? Olha, o João, ele não tá conseguindo evoluir, ele tá com as notas muito ruins. Em fevereiro do ano passado, a professora dele disse assim pra mim: se ele continuar assim, ele vai rodar. O coordenador estalou o olho desse tamanho assim e falou: calma, prof, calma. Fevereiro, fazia 2 semanas que as aulas tinham começado. E ela foi criteriosa. Se ele continuar assim, ele vai repetir de ano. Falei, uau, ele tá te conhecendo, ele tá se integrando, porque ele entrou em agosto do outro ano na escola, ele tá se integrando com a turma, ele tá vencendo esse medo de professora, a gente tá fazendo todo um trabalho fora e tu ainda quer que a gente faça mais. Eu quero remédio, ela falou. Eu quero medicação. E aí a neuro acabou indicando medicação. E mesmo assim, Camila, ele não é uma criança fácil de lidar. Ele não vai ser aquela criança que vai sentar, vai ficar quietinho, vai absorver todo o conteúdo e vai tirar 10 nas provas. Mesmo com ajuda em casa, com ajuda com psicóloga, com ajuda com psicopedagoga, com ajuda com neurologista, ele não adianta. Porque ele é ele. Ele é ele. Sabe? Já entendi isso. É o diferencial dele. Sim, é ele. Ele é ele. Aí na bateria ele é sensacional, ele toca como um adulto. Tudo que ele gosta, ele se sai super bem no skate. Ele desce rampa e faz o escambau. Sabe? Então ele desenha super bem. Agora ele tá na onda de fazer autógrafos, porque ele quer ser famoso. Baterista famoso, então ele tá fazendo vários autógrafos. E é muito sobre isso, olhar as potencialidades. O que o João tem de melhor. Ele faz isso, aquilo e aquele outro, e a gente percebe, talvez, uma exaustão dentro do quadro de docentes, sabe? Sim. Dos professores, assim, cansados, exaustos. E é muito mais fácil ter um padrão de alunos, de estudantes, onde um senta atrás do outro, porque tudo evoluiu muito. As questões hiperestimulativas, internets, robótica, isso e aquilo estão a mil. Mas ainda a gente tem uma escola tradicional que um senta atrás do outro. Né? Em muitas escolas, inclusive, quadro de giz. Nossa. Né? E muitos professores com um diário amarelado, lá do magistério ainda. Então, a gente não tem atrativos. E as crianças, elas já estão nascendo com esse movimento todo. Com essa ânsia de viver, de experimentar. De vida. De vida. E aí, muitas vezes, ainda a prof vai lá e faz o quê? Tira o recreio da criança. Que é o movimento mais importante para ela naquele momento. Então, os professores, eles também estão cansados, exaustos. E sim, a gente fala muito, né? Tu escolhe a tua profissão, claro. Mas essa organização e não só os professores, os pais também. Porque um joga a responsabilidade em cima do outro. Os pais da escola, a escola dos pais. E muitas vezes eu percebo isso porque eu entro como a terceira pessoa fazendo visita escolar e atendendo os pais. E eu percebo que o que deveria ser uma sinergia, uma sincronia, virou um cabo de guerra. De quem faz mais, qual dos dois lados que faz mais, faz menos, ou qual fala mais ou fala menos da criança. E isso, para a criança, ela pega muito rápido, acomoda muito rápido e muitas vezes usa a seu favor, né? Como potência, então, para não querer ir para a escola ou falando mal da professora para não fazer o tema. E aí a gente não pode esquecer que os adultos somos nós. A gente tem que... Eu várias vezes me pego nesse questionamento. Calma, Amanda, pera, quem é adulta aqui? Vamos respirar. Sabe por quê? Às vezes a gente utiliza os nossos filhos como um depósito.
E a gente não compreende que o cérebro dele tá acomodando tudo que a gente tá falando. Então, a gente usa muitas vezes como confidente. E a gente deposita em cima daquela criança uma carga, a gente se alivia porque a gente falou, mas quem escutou está acomodando. A gente deposita em cima daquela criança uma carga que não é dela. Então, eu estou ali e eu estou falando. A tua professora não viu isso, não enxergou aquilo. Como é que tu fez isso? Amanhã eu vou lá falar com a tua professora. E isso também, para ele, isso é falta de ordem. Isso para ele dá potência para no outro dia ele falar mal da professora. Uhum. E vice-versa. Quando a professora fala dos pais também, e não que exista um pior ou um melhor, mas quando a professora está falando mal da mãe ou do pai, ou se o pai e a mãe estão falando mal de um ou outro, ainda assim está atingindo 100% da criança. Porque a criança é 50% pai e 50% mãe. Se eu tô falando mal do meu marido pro meu filho, que é uma criança, um adolescente, isso significa que eu tô falando 50% dele. Agora, se a professora fala do pai e da mãe, eu tô falando 100% dele. Como que uma criança, que um adulto, que tá 100% ali sendo atingido verbalmente, mentalmente, vai se vincular com outro ser? Não vai. E aí vem a dificuldade de aprendizagem muitas vezes. Nossa, então teria que ser um sistema bem integrado, integrar escola com pais, ter mais Deveria ser uma sintonia, isso. sabe? Uma orquestra. Nossa, que utopia. É, porque se tiver alguma coisinha ali, a criança vai sentir. Ai, porque isso é a escola perfeita. Cara, tu nunca se deu conta que falar mal do teu marido pro teu filho ou da tua esposa pro teu filho é falar mal dele? Que quando tu se separa do teu marido, você está apenas se separando do seu marido e não do pai. Eu tô tipo muda ouvindo. Mas agora eu fiquei pensando o seguinte: meu pai faleceu. E aí fazem 11 meses e a minha mãe, ela tá começando a se relacionar, né? Uhum. Dá uma namoradinha. E eu e meus irmãos, a gente ainda tem muita dor. E é aí que tu põe cada um no seu lugar. Exato. Ele era marido dela. Nossa, ele é pai. Ele é pai. E aí é muito mais difícil, muito mais doloroso, muito mais demorado. E tá tudo bem. Mas a gente não pode julgar ela. Exato. Sabe? Porque ela, antes de ser nossa mãe, é uma mulher. E ela tá querendo seguir a vida dela. Exato. Então, acho que me vem muito esse É exemplo, isso. né? É, o que, na verdade, quem partiu foi o marido, né? Isso. No caso dela ali, foi o marido. E isso é muito pertinente de a gente falar. Porque a gente sempre fala, os meus pais se separaram. Mas os meus pais não se separam nunca. No caso, né? Porque eles vão estar sempre juntos no meu coração. Sim, a E esposa e o marido. fisicamente também. Porque eles vão precisar sentar e conversar sobre o meu desenvolvimento. As decisões que eles precisam tomar sobre mim. Então, a esposa e o marido se separaram. E a gente coloca isso e eu percebo que parece que todo mundo é muito amigo ali, sabe? A criança, ela tá desabafando, a mãe sem maturidade desabafando com a criança também, o pai desabafando, daqui a pouco a criança tá no lugar de mãe e pai. Porque ela sabe das contas que não vai ser pagas, ela sabe de uma série de responsabilidades que não cabe a ela, que cabe à mãe e o pai, que são os grandes. Ela é pequena, ela quer brincar. Ela não quer saber das contas. E aí também vem dificuldade de aprendizagem. E aí vem a dificuldade de aprendizagem. Porque a criança pode estar carregando uma preocupação que não é dela. Exatamente. E aí, como é que ela vai se concentrar lá na sala de aula? Aí a tua filha tá dispersa. Sim, eu tenho conta para vencer. Eu acabei falando para ela. Ah, mas a pessoa não admite.
Nossa, agora começou a pipocar um monte de mãe na minha cabeça, um monte de rostinho, assim, ó, que vem me perguntar, será que meu filho tem TDAH? Eu digo, Mas é a calma. coisa mais linda, assim, e por isso que a linha sistêmica, ela é muito forte. Eu ir lá e te dizer assim, ó, Amanda, o teu filho tem TDAH, tá? Pode dar pra ele, né, leva lá e tal, e vai por esse caminho. Agora, dói um pouco mais se eu disser assim, Amanda, senta aqui. Vamos conversar um pouquinho, como é que é a tua rotina? Como é que Que é a hora... organização dentro de casa? Como é que é a organização? Que hora o teu filho senta para fazer o tema? Ele tá com a TV ligada, desligada, comeu, não comeu? Como é que tá funcionando o excesso de uso de tela? Como é que tá a conversa? Como é que tá a relação? Tu tem dormido com o teu marido? Ou o filho tá no meio? Ou o filho tá no meio? Ou ainda você está numa simbiose com o seu filho? Ou ainda assim, que eu tenho alguns casos de atendimento terapêutico, que estão casados com os seus filhos, dormindo junto, enquanto o pai está dormindo em outro espaço. Veio mais mamãe na minha cabeça. Mas, agora, gente, até me perdi agora nessa. Agora tá fazendo assim, ó, porque sinapses. Essa mãe é da minha família, enfim, né? E a gente já fez todo um movimento, eu e a outra madrinha, pra fazer esse menino dormir no quarto dele, que ele já tem 11 anos. E não tem jeito, ela puxa de volta pra cama, ela é mãe solo, ela puxa de volta pra cama dela. E aí eu já falei E aí isso. ela não vai arrumar um homem nunca. E ela não tá dando independência pra aquele menino também poder crescer, né? E poder dizer, ok, porque ele tá Autonomia. nesse lugar de homenzinho da casa. Sim. E é pesado. E é pesado, e é isso. É pesado demais. Pois é, aí parece que a criança não tem chance de ser criança, ele vem com uns papos pra cima de mim que eu falo, escuta, tu tem 11 anos, Exato. calma, vamos devagar. Não porque tem que guardar dinheiro, porque isso, porque aquilo. É Quando o for que adulto, provavelmente isso e ele aquilo. ouve, né? É, e aí eu comparo com o meu, claro, a comparação é sempre injusta, mas eu vejo o meu que tem a mesma Sim. idade, vive em Nárnia. Mas é muito isso, é desafiador. Ser pai e mãe, ser gente é desafiador, ser uma gente boa é desafiador. Quando a gente ter um filho é como fazer uma tatuagem na testa, né? A gente precisa se comprometer 100%. Então, já que foi feita essa tatuagem, de que forma que a gente pode fazer melhor isso? Organizar de uma forma melhor. E os meus atendimentos, eles entram com esse propósito de não julgar, de acolher, mas tu não vai no meu consultório escutar frases bonitinhas, e tanto que os atendimentos terapêuticos que eu faço, eles precisam ser quinzenais, porque a pessoa não dá conta de assimilar uma vez por semana. Elas também recebem tema, elas também precisam fazer uma movimentação. Eu sempre falo que é como a oração, de nada adianta eu orar e ficar deitado no sofá. Eu preciso me movimentar. E se eu quero me movimentar, eu tenho resultados, porque eu sou só a pecinha que vou auxiliar ela, mas ela vai fazer todo esse movimento. Eu quero mudar porque tem gente que não quer. Tem gente que quer reclamar. E se tu pudesse deixar pra gente, como uma mensagem final, sinais ou situações que tendem a dar uma piorada nesse quadro da criança para ela poder se concentrar em sala de aula. Se pudesse falar para mim assim, 5 situações, 5 questões, pra gente começar a alertar as mães, para daqui a pouco elas pensarem, opa, peraí, dessas 5 que a Camila falou, 4, opa, acho que eu preciso procurar ajuda. É desafiador, assim, sabe, criar esse gesso, assim. Eu acredito que é a partir do nascimento da própria criança. Desde que a criança é gerada ainda, já acontece uma movimentação entre o casal. É verdade. Então, às vezes se afasta, às vezes se aproxima, às vezes falta dinheiro, às vezes tem, às vezes um quer dar um nome, o outro quer dar o outro, e a criança já está sentindo. Então, aí a criança nasce. A mãe está se encontrando, aquela movimentação toda, muitas vezes tem dor, tem pouca ou muita que também atrapalha, ajuda. Cada um dá um pitaco do jeito que deu certo. O pai acaba que ficando muitas vezes, não é 100%,
mas 90% das vezes Mais excluído, em stand-by, né? E depois a criança vai se desenvolvendo. E aí tem toda a parte que a gente precisa entregar o filho para o pai, para que ele assuma também a força dessa criança, para que ele consiga oferecer para a criança a força que ela tem. E aí vem toda a parte de desenvolvimento, de marcos de desenvolvimento, falando de neurociência, que inclusive está na caderneta de vacinação, para quem puder e quiser acompanhar. Como é a minha relação com o pai da criança, com o meu esposo. Então, tudo isso vai influenciar. Eu posso seguir falando todos esses tópicos, sabe? Mas, em especial, é como eu me trato. As crianças, elas aprendem de uma forma visual muito rápida. A forma que o pai trata a mãe, que a mãe trata o pai, que o pai se trata e que a mãe se trata, fica fortemente neles. Quando um não tem respeito com o outro, quando um fala algum palavrão para o outro, quando a mãe se ausenta e ela morre de certa forma por causa do outro, isso gera na criança, e excepcionalmente quando se estão brigando por causa da criança, isso gera na criança uma dor muito grande de que se eu não estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Ai, que injusto. Quem vai levar o João? Eu não vou. Eu tenho que fazer. Cara, não vou estudar contigo agora. Eu tenho mais do que fazer. E às vezes não precisa nem ser falado. Pode ser só olhado, porque marido e mulher se olham, eles já sabem e a criança já pega. Então, essa movimentação, sabe? Eu vou faltar trabalho de novo para fazer isso para esse guri. Eu vou fazer isso. Eu já te falei que não vou. Isso tudo na frente da criança. Isso gera nele uma falta de pertencimento, de que, então se eu me excluir aqui, eu não vou mais ser problema para ninguém. A gente podia ficar horas falando só sobre essa tua deixa final. Deixo no ar. Deixa no ar. Vamos deixar para as famílias procurarem vocês e buscarem esse auxílio. Onde é que a gente te encontra? Então, nas redes sociais eu tô como Camila Teixeira Instituto e Humanamente Espaço. Lá em Caxias do Sul, no centro, mas também todo esse atendimento para mães é feito de forma online e a gente tem resultados muito positivos. Facilitado. Eu quero te agradecer. Eu mais que agradeço. Uma vez por ter vindo. Que aula de vida tu me dá sempre quando a gente tá juntas. Obrigada, meu amor. Eu quero dizer que tu é uma super mãe, uma super profissional, uma super mulher. Te admiro demais. E é uma honra, de verdade, poder estar dividindo esse espaço aqui contigo, de verdade. Muito obrigada. E aí, amou esse episódio tanto quanto eu e a Camila? Eu espero que sim. A gente se vê no próximo? Tchau, tchau.